Dias que eu não gravava um vídeo, já estava na hora, estava até com saudade de gravar alguns vídeos aí para falar com vocês. Primeira coisa que eu queria comentar é sobre quais são as últimas atualizações na legislação que trouxeram aí, de certa forma, um alento para os empresários, né? Nós estamos agora numa situação em que é possível que as empresas consigam contornar essa crise. A primeira delas, que eu gostaria de comentar com vocês, são as linhas de crédito, né? Estão aí claras as próximas, as últimas divulgações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele trouxe, já tem na verdade mais de uma semana isso e tudo, mas não está ainda 100% disponível para a maioria das empresas. Mas as linhas de crédito especiais, né, elas vão ser criadas para as empresas que estão sofrendo nesse momento com a situação do coronavírus e vai ser possível obter crédito, né? Ou seja, pegar empréstimos, onde você tenha lá 2 anos para iniciar o pagamento desse crédito e você vai ter um prazo total de até 60 meses, né? Ou seja, 5 anos para fazer o pagamento desse empréstimo que você adquiriu. E isso pode ser a salvação dessas empresas agora, uma vez que você levantando o capital tem condições de pagar as suas despesas e os seus custos, consegue ter um fôlego para voltar a vender, né, ou prestar serviço no mesmo patamar que você estava habituado, e logicamente somente daqui 2 anos que você inicia o pagamento. Então isso é uma boa solução. Outro ponto, né, volta-se às questões tributárias. Se você for verificar, o governo colocou duas possibilidades, aliás três, né, mais recentes agora em relação a questões tributárias. A primeira delas, a primeira medida foi no sentido de adiar o pagamento do Simples Nacional, né? Então, para esse mês agora, as empresas que tivessem que pagar o Simples Nacional não terão que pagar na data prevista, ou seja, agora em abril. Elas estão aí com 3 meses de carência, né, para iniciar o pagamento do Simples Nacional pelos próximos 3 meses agora. O mesmo acontece com o FGTS. Então, as empresas que teriam que pagar o FGTS, elas têm como não pagar pelos próximos 3 meses e pagarão de forma parcelada posteriormente. A terceira situação tributária interessante que nós temos aí são as suspensões, né, a respeito também do pagamento das contribuições sociais. Então, PIS, COFINS estão, né, com o prazo de pagamento agora suspenso, né, foi diferido esse prazo para pagamento futuro. Isso, de certa forma, também é um alívio no caixa das empresas, né? Então, nós temos aí 3 medidas interessantes que podem salvar as empresas nesse momento. Uma quarta posição refere-se a respeito das questões trabalhistas. Quando nós estamos falando disso, lógico, eu espero que você que esteja me assistindo aí entenda que eu não estou comemorando o fato de talvez alguns procedimentos que as empresas vão se valer deles agora seja algo prejudicial a você. Muito pelo contrário. O que nós estamos colocando agora é que o governo adotou medidas em que seja possível a empresa continuar existindo, continuar vendendo, continuar existindo, mantendo de alguma forma o emprego das pessoas. Como é que isso vai acontecer, né? Existem as possibilidades das antecipações de férias, isso já está acontecendo, e existem duas novas possibilidades, né? Que é a redução de carga horária com pagamento de uma espécie de bolsa, né? Uma espécie de auxílio financeiro que seria pago pelo governo. Então, isso, de certa forma, para a empresa, ela consegue aliviar as suas despesas, uma vez que, claro, ela não está operando em sua plena capacidade, e não operando em sua plena capacidade, acabaria que ela teria que manter o pagamento dos salários da mesma forma. E o empregado também sabe que a demanda não é tão alta assim e ele não está trabalhando na mesma medida. Então, seria uma relação meio a meio, né? Olha, você de repente trabalha um pouco menos, eu vou te exigir um pouco menos em termos de tempo de trabalho, vou te pagar menos do que seria o seu salário integral e essa diferença será financiada pelo governo. E se existe um procedimento formal que precisa ser feito, né, nós aqui conseguimos e temos essas soluções, vamos atender todos os nossos clientes em relação a isso e vocês podem ter certeza que nós estaremos apoiando para que você consiga manter o emprego das pessoas sem que afete demais o seu caixa. E as pessoas, claro, que vão entrar nessa opção terão aí, de certa forma, um conforto nesse momento agora de não ficarem desempregados. Uma outra possibilidade também seria, em algumas situações, a antecipação das férias, como vocês viram. E em terceira até medida, para as empresas que estão completamente paradas, né? Imagina aquele comércio tradicional de calçados, de roupa, que ele não pode funcionar nesse momento. Os empregados que ali estão, em princípio, né, seria uma medida quase que inevitável serem demitidos.
O que o governo possibilitou agora é que é possível fazer uma suspensão do contrato de trabalho durante até um período, e aí esse período de 2 meses que estaria suspenso esse contrato de trabalho, ele receberia um auxílio do governo como se fosse o equivalente a um seguro-desemprego, né? É uma alternativa para as empresas que estão completamente paradas. Para as demais, talvez não seja necessariamente essa medida, mas são 3 pontos interessantes. Se te interessou esse conteúdo, pode entrar em contato com a gente aqui. Nós temos várias soluções para atender as empresas e nós estaremos aqui sempre à disposição de cada um de vocês, tá bom? Valeu, obrigado, um forte abraço.